Agora sim! Valeu! Só clicar solicitar, mas valeu. Ah, agora sim. Agora sim! Olha que dificuldade, meu irmão, essas tecnologias. Ainda não domino totalmente, não. Eu tô aprendendo bastante coisa. Primeiro, antes de qualquer coisa, saudades, reverência, faz muito tempo que a gente se vê. Que isso, imagina. Também tô com saudade de você. Antes de qualquer coisa, agradecer pelo seu sim, por você ter topado estar junto com a gente nesse domingão. Sei que sua vida não está sendo fácil, como todas as vidas dos professores, mas eu sei também de perto que a tua vida ainda está muito mais complicada assim. Mas mesmo assim, tu separaste um tempo e eu quero te agradecer desde já por causa disso. Que isso, imagina. Estamos à disposição. Eu que Então vamos agradeço o lá, convite. meus queridos que estão aqui nos acompanhando já. Eu estou aqui com o Marcel Santiago, ele é professor de filosofia. E olha, numa live diretamente de Santa Catarina, porque a chiqueireza não pode parar só aqui em São Luís. Entendeu? Tem que ir lá no sul do Brasil para buscar uma pessoa que deixou história aqui em São Luís, né? Enfim, que tá devendo uma visita pra gente aqui, né? Com certeza. Já faz um tempinho já. Tô doido pra Verdade. voltar aí. Marcel, vamos começar aí, tu me respondendo por que em 2020, no século XXI, por que ser professor de filosofia? Bem, dada a realidade que nós estamos vivendo aí, nós percebemos que é necessário que nós tenhamos cada vez mais pessoas na sociedade, seja professor, seja filósofos, escritores, pensadores, ou até mesmo a população de forma geral, pessoas que questionem, né? Eu acho que nós, na atualidade, na conjuntura que nós vivemos no nosso país, nós temos aí um grande embate, né, sobretudo na questão política, onde nós vemos aí no país uma polarização política, né, onde nós temos aí sempre pessoas do lado da esquerda e da direita. De certa forma, não há uma tolerância entre os dois lados, né? Nós temos aí essa questão de querer um lado aniquilar o outro, né? A esquerda quer aniquilar a direita e vice-versa, né? E é necessário que, dentro desse contexto, muito mais do que em outros tempos, talvez, que tenhamos pessoas que sejam capazes de pensar, questionar. Porque eu vou falar bastante sobre isso nessa live, né, diante das perguntas que você fizer, mas quero muito enfatizar. É muito necessário que hoje em dia as pessoas elas tenham a capacidade de questionar. Porque o conformismo com a realidade, ele não traz mudanças. Pode analisar a história, desde lá os primeiros homens até a atualidade, as mudanças elas foram possíveis a partir do momento que o ser humano começou a questionar. Então, ser professor de filosofia hoje é justamente algo muito necessário, porque nós auxiliamos os jovens a ter essa coragem de questionar, né? E porque muitos deles já têm essa inquietude naturalmente própria da idade. Mas às vezes verbalizar isso, conjecturar as ideias para poder externalizar o pensamento, talvez seja aí o X da questão que o professor possa auxiliar e ajudá-los para que no futuro eles não sejam pessoas que acatem ordens somente, mas pessoas que questionem, né? Então acho que isso é o mais importante. Como professor de filosofia, Marcel, você encaminha seus alunos para desenvolver um pensamento independente e crítico, como tu mesmo está falando aí. Como lidar com os diversos contextos que provocam os nossos alunos hoje para alienação? Como é que ser crítico hoje em dia, sendo que tem vários contextos aí que impedem isso de ficar acontecendo, né? Da pessoa se manter centrada, questionadora.
né? Não aceitar as coisas, né, como elas se mostram, como elas se desenham. Bem, a dificuldade hoje de lidar com a alienação, ela não é só, ela não se dá somente no contexto educacional. Haja vista que os próprios pais dos alunos, eles também são pessoas alienadas, a grande parte da sociedade também é alienado, né? E isso se deve a uma grande estrutura que nós temos que favorece essa alienação, né? Uma delas é a questão do consumismo, a outra questão é a fragilidade educacional que as pessoas têm. Então, você pode pegar, por exemplo, um exemplo simples do cotidiano. Se você pega um ônibus, viajar daqui de Santa Catarina, passar um Luiz do Maranhão, você possivelmente vai passar horas com o fone de ouvido escutando músicas que nem sempre são músicas que trazem uma mensagem positiva ou lhe levam à reflexão, do que você vai passar talvez 30 minutos que seja lendo algum livro, ou lendo alguma notícia, ou vendo alguma reportagem, né? Então, que seja assim, de fato, questionadora, reveladora, educadora. Então, você percebe que até a questão da educação, ela também é uma dos entraves aí para que nós saiamos desse estado de alienação coletivo, né? Não é, a gente não pode pensar também que que existem pessoas que estão isentas dessa alienação como um todo, né? Eu acho que há níveis de alienação e cabe a cada um de nós, então, lutarmos para sair desse nível, né? Como professor, o que eu sempre tento lutar? Eu sempre digo com meus outros colegas, meus outros educadores, né, que trabalham comigo, eu sempre digo assim, que o professor, ele é alguém que luta. Eu percebo que o professor, ele não é só alguém que ensina, ele é alguém que luta, né? Eu, por exemplo, trabalho com rede pública, então eu não trabalho com rede privada. Então, eu luto contra a falta de estrutura, eu luto contra, às vezes, a direção que está do lado dos pais, para não arrumar atrito para o lado deles, eu luto muitas vezes com os próprios alunos e eu luto contra o próprio governo, que se coloca contra os professores e ao invés de nos apoiar, seja financeiramente, seja talvez dando um apoio na questão educacional, a gente não tem uma estrutura. Então, o professor é alguém que está apanhando de todos os lados, né? Quando não está apanhando dos pais também, né? E ele está ali tentando fazer a diferença. Então, eu acho que o trabalho de auxiliar os alunos, né? Como você fez na pergunta, né? Para encaminhar os alunos para eles ter um pensamento independente e crítico, ele é um trabalho de formiguinha, mas que deve ser abraçado de forma coletiva. Então, como professor, eu sugiro aos meus alunos leituras, eu trago diversos contextos educacionais, contextos do dia a dia, que, por exemplo, nós temos vários estereótipos na sociedade, eu trago para debate em sala de aula. Então, eu acho que como contribuição que eu dou para os meus alunos é um pouco nesse nível aí. Entretanto, eu acho que é muito importante que a sociedade, incluindo os pais, abracem também esse trabalho, né? Verdade. E é uma luta constante, na verdade, com um sistema já desenhado há muito tempo e que a gente tem que combater diariamente, até porque esse mesmo sistema, ele redesenha modelos e que as pessoas vão se encaixando, vão se identificando, e o professor ele sempre tem que estar muito atualizado e, ao mesmo tempo, tem que fazer com que esse aluno chegue a não chegue a uma conclusão, mas se inquiete com as situações, na verdade, né? Sim. Marcel, a gente vive numa sociedade, nós não somos ilhas, a gente fica... hoje a palavra do momento é empatia, né? É se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro. Mas só que como professor de filosofia, como você avalia o trabalho da sua disciplina quanto a desenvolver um pensamento que seja pessoal, individual, em um mundo que devemos se preocupar com o próximo, em um mundo que tem aí se mostrado muito mais carente, na verdade, de se preocupar com os problemas que são gerados diariamente, né? Como é que eu posso ter um pensamento que seja individual e, ao mesmo tempo, se preocupando com o coletivo? Bom, eu acho que a filosofia ela tem um papel crucial aí, né? Dentro dessa tarefa de possibilitar ao ser humano a reflexão,
a partir da empatia, né? Porque veja só, a empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, né? Entender a realidade do outro, entender a emoção que o outro tem, o sentimento que o outro tem, né? Então, esse sentimento de empatia, e aí volta a questão inicial ali que nós conversamos um pouco, né? Sobre por que ser professor de filosofia. Esse sentimento de empatia, a filosofia ajuda o ser humano a pensar o seguinte: veja só, eu, como você mesmo disse, eu não sou uma ilha, eu tenho uma sociedade ao meu redor. Para poder, se você olha para a própria natureza, você percebe que a natureza ela tem um próprio instinto, né? Você vê ali o bando se protegendo dos predadores. E se você olha para a humanidade, muitas vezes nós estamos aí querendo aí de fato aniquilar o outro, não sabendo tolerar a existência do outro, sendo que o outro tem ali uma opinião diversa da minha. Entretanto, é importante assim, e aí eu acho que entra o papel principal da filosofia. Eu acho que ela vai ajudar os alunos a questionar, ou quem quer que tenha contato com ela, a nos questionarmos sobre as nossas certezas, sobre o modelo da sociedade, mas também ela vai nos auxiliar na seguinte reflexão: é sempre necessário tolerar o intolerante? Que é algo que a gente poderia se perguntar. Vamos, por exemplo, pegar sistemas totalitários, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo, a própria. Hoje em dia nós temos que, é indiscutível, não temos que nos calar diante disso, mas, por exemplo, a própria manifestação que tem hoje em dia, no contexto atual, favorável a atos que são, assim, deploráveis na história, como o AI-5, que foi implantado na ditadura militar do nosso país. E nós temos pessoas que defendem o retorno desse ato institucional, onde nós tínhamos aí um salvo-conduto para quem quisesse, aí os militares que quisessem torturar as pessoas em busca de informação, ou porque não fosse com a cara, ou porque estava perseguindo o pessoal da esquerda. Então, você veja, é muito necessário a filosofia para que a gente tenha aí, de fato, o entendimento de que existem pessoas diferentes e eu preciso desenvolver em mim um sentimento de empatia pelo outro, de me colocar no lugar do outro para poder entender o ponto de vista dele, ao mesmo tempo que eu preciso ter empatia para conservar a minha humanidade, porque eu acho que a empatia que nos torna ainda mais humanos, é necessário também que eu seja crítico quando eu vejo levantar diante de mim e diante de outras pessoas, né, políticos, líderes que de fato queiram aniquilar, né, essa possibilidade de convivência saudável, essa possibilidade de empatia, essa possibilidade de solidariedade. Quando levantam-se pessoas dessa forma, eu preciso me colocar diante dessa situação de forma crítica, né? Porque se eu me calar, eu não vou ser mais humano, porque a minha capacidade de empatia, de defender o direito dos outros, ela vai ser aniquilada por esse que está surgindo, né? Ou por estes que estão surgindo. Então eu vejo que a filosofia ela possibilita isso. Ela traz diversos autores, diversos pensamentos que vão nos auxiliar nessa construção, né, de pensamento, defesa da democracia, do pensamento do outro, né? Nós temos aí diversos autores da filosofia que vão a esse encontro, né? O grande lance também que eu observo, porque de uma maneira geral, quando essas pessoas lutam por ideais que sejam pessoais, do modismo, ou então por aquilo que elas acham que é certo, elas não pensam que, por exemplo, num futuro tão próximo, isso vai voltar contra elas, na verdade. Né? Muito mais de querer se identificar com aquele momento, porque é o que está acontecendo, e não ver que no futuro próximo isso pode prejudicar elas mesmas, né? É muito Sim. mais do momento. Marcel, o professor de filosofia também se põe a questionar-se sobre si mesmo quanto ao pensamento crítico e reflexivo. Como isso acontece em você? Eu acho que eu sempre falo para os meus alunos, é a primeira aula que eu dou para todos os meus alunos, independente da série que eles estão, né? Eu sempre falo da experiência filosófica.
O que compreende uma experiência filosófica? Ela compreende-se de 3 passos. O primeiro passo é, de fato, o estranhamento. O que é o estranhamento? É algo que acontece na sua vida que te desloca do local, do lugar que você está, né? Do local que você está. Então, esse deslocamento, ele possibilita o segundo passo, que é o questionamento, que aí justamente é a questão que você falou aí, né? Sobre essa questão de ter um pensamento crítico, reflexivo, questionar a si mesmo. Então, o segundo passo aí é o questionar. E o terceiro passo é a resposta, né? Então, uma experiência filosófica, ela se concretiza a partir das 3 etapas, né? Então, eu vejo assim, o que me possibilita questionar sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que sou? Eu acho que é estar atento a todo e qualquer sinal que a vida me oferece. Os meus amigos, os meus próprios educandos, eles me dão aí muitas vezes pistas para que eu pense ou repense atitudes minhas. Os próprios profissionais de educação, os políticos, eu acho que a vida se comunica a todo momento, a sociedade, a família. E eu acho que cabe justamente nós estarmos atentos a tudo isso, todas essas comunicações que vêm até nós e filtrarmos. Porque uma vez que as informações que chegam até nós sobre a nossa pessoa, ela começa a se repetir, talvez tenha algum fundo de verdade nisso. Então é interessante eu me questionar. Será que eu não poderia ser um pouco mais maleável aqui? Será que eu não poderia tentar uma nova forma de abordagem com as pessoas? E isso em qualquer relação, seja educacional, amorosa, amizade, parental, qualquer tipo de relação, ela, de certa forma, precisa ser repensada. E para você repensá-la, você precisa estar atento aos sinais que a vida te traz, né? Eu enxergo dessa maneira. Uma pergunta que tem direto do Instagram agora, que foi durante a semana. Marcel, professor Marcel, por que encontrar as respostas não é o foco para um professor ou para a disciplina de filosofia? Porque os professores, e eu tenho muita crença nisso, porque os professores, eles não devem estar preocupados em ensinar respostas, mas eles devem estar preocupados a ensinar, a questionar e perguntar. As perguntas são mais importantes do que as respostas. Se a gente pega, eu sempre gosto, hoje eu faço, terminando a minha graduação em História, né? Então, eu sempre, quando estou analisando a história, eu sempre faço não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Para mim é indissociável a história da filosofia. Então, por exemplo, quando você olha a história, você percebe assim, poxa, houve um momento de revolução, ou seja, um momento em que as pessoas questionavam o status quo, né, da sociedade. Depois, quando houve a revolução, houve um tempo de calmaria, ou seja, a resposta foi aplicada na realidade. Ok, tá todo mundo tranquilo, todo mundo calmo, né? Já encontramos a solução para os nossos problemas. Depois, de repente, nós vemos uma outra revolução. Porque as respostas, elas revelam que não existe uma verdade absoluta, atemporal, aonde essa verdade ela pode ser imposta a todas as pessoas em todos os tempos. Não existe isso. Então, é necessário que nós continuemos nos perguntar. Então, por isso eu digo, a tarefa do professor é ensinar a perguntar, é ensinar a questionar. Porque somente a partir da reflexão, da pergunta e do questionamento é que a gente consegue alcançar possibilidades de que a sociedade tenha aí paz ou melhorias. Se a gente não se permitir a questionar e a refletir, nada disso é possível, né? As respostas, elas são sempre possibilidades, né? E existem inúmeras possibilidades. E aí a gente vai, quando a possibilidade já não responde à nossa necessidade, a gente questiona de novo, a gente revoluciona de novo e vamos fazer uma nova resposta aí para a sociedade, para nós mesmos, né? Eu penso assim. Aquela questão nunca está satisfeito, né? Nunca está satisfeito. Exatamente. A inquietude, ela permanece. Aqui a gente está recebendo, dentre tantas pessoas que já estão acompanhando a gente, tem o Tiago Paixão, que, né? Muito bem, Marcel. Assim que tem que ser a aula de filosofia, trabalhando a história, a problemática deve ser discursiva.
O Wellington diz assim pra gente, os dois professores top. Obrigado, Wellington. Minha parte Obrigado, eu velho. agradeço. Um abraço pro Thiago também. Saudade do Thiago A também. Ana Nilson também está Muito acompanhando a querido. gente. Enfim, vamos lá. Meu querido professor Marcel, quais os desafios que você encontra enquanto educador para a prática de seu trabalho na disciplina filosofia? Olha, são muitos, viu, Frederico? Eu digo, os meus alunos às vezes falam assim pra mim assim, falam assim, eu não sei, eu tô em dúvida, será que é bom ser professor? Eles falam pra mim, né? Eu acho que eu vou ser professor. Eu falo, irmão, não faz isso, pensa de novo. Você tá pensando errado, pensa de novo. Eu falo brincando, depois eu, claro, faço só uma brincadeira com eles. Mas assim, eu sempre gosto de mostrar os melhores realidade. Pensa de novo, acho que você tá pensando. Tem outras profissões, você não quer ser dentista, você não quer ser cirurgião, sei lá, ou advogado. Porque ser professor, você tem que ter, de fato, uma paciência muito grande. Porque você. Acho que nem tanto com os alunos. Às vezes a gente acha, professor tem que ter uma grande uma paciência com os alunos, porque os alunos são insuportáveis. Não, eu não enxergo dessa forma, né? Tem alunos indisciplinados, assim, a gente não vai mentir também sobre isso. Tem alunos indisciplinados, tem alunos que são realmente. Tem contextos sociais muito problemáticos, então eles levam isso para dentro da sala de aula, né? Então, tem toda essa realidade, mas o professor precisa ter uma paciência, porque, como eu disse no início lá, né? Ele está lutando contra toda uma estrutura, né? E eu vejo assim que na atualidade eu percebo isso muito mais de forma nítida quando, por exemplo, eu olho para minha mãe com relação à minha educação. A minha mãe, com relação à minha educação, ela era uma pessoa que na escola ela falava assim: isso mesmo, professora, continua assim, puxando a orelha dele, que eu puxo em casa. Hoje em dia, os pais eles vão até a escola e apontam o dedo pro professor. Então, a situação mudou, né? A situação ela transformou-se de uma maneira em que eu digo, olha, você precisa hoje ter uma paciência para saber lidar com todo esse contexto. E uma outra coisa que eu sempre digo, é preciso amar o que você faz. Porque a remuneração não é tão prazerosa assim, não. Então você precisa amar o que você faz. Então, se você for professor pela remuneração, meu irmão, repense a sua vocação. Tem umas outras áreas aí que você pode talvez se dar um pouco melhor, mas por questão de remuneração, não. A gente tem uma remuneração, mas ela, infelizmente, ela não dá conta da necessidade que nós temos. Até de formação. O professor é sempre alguém que tem que estar sempre buscando se formar, se atualizar daquilo que está vindo novo, as novas técnicas, as novas formas de abordagem. Sinceramente, nós não somos, o professor ele geralmente não é valorizado financeiramente também, né? Mas assim, eu queria me ater um pouco mais nessa sua pergunta, se você me permite, para dizer assim, qual é o desafio que eu tenho principal como um professor, né? Eu até coloquei aqui para não me esquecer, são 4 principais. O primeiro é o social. A gente tem o desafio social. O segundo, familiar. Terceiro, o educacional. E o quarto é o pessoal. Não necessariamente nessa ordem, mas elas estão interligados. Nós temos o aluno dentro de sala de aula. Primeira coisa, você tem que ter noção do contexto social que o aluno vem. O contexto que eu, Marcel, professor, aqui em Florianópolis tenho lidado muitas vezes um contexto onde eu tenho alunos que eu só dou aula para a rede pública, alunos que vêm de um contexto periférico, tá? Com altos índices de violência. Nós temos alunos, às vezes, que já tiveram aí envolvimento, ou se não, já estão envolvidos com tráfico de drogas, com problemas, assim, dentro da própria família, contextos, né? Dentro da própria família complicado, assim, eu vejo com pai, com mãe, bebida alcoólica, etc. Então, a gente tem esse contexto. Não são todos os alunos, mas a gente tem esse contexto. E é preciso levar isso em consideração. Essa é uma grande barreira. Porque dentro da própria família dele, ele já encontra dificuldades. Então, como é que esse aluno chega dentro da sala de aula? E se eu negligencio isso totalmente, eu não estou sendo um educador. Eu estou sendo um cara que está repassando conhecimentos. Então, eu preciso, na hora que for abordar a filosofia, eu preciso entender o contexto daquele menino. Para saber como eu vou abordar.
Tá? Então, essa, para mim, é uma das maiores barreiras que nós temos. O contexto educacional, às vezes o cara tem que trabalhar e tem que ir para a escola. E aí chega na escola à noite, ele está dormindo. Ele não tá ligando para filosofia, para matemática, para geografia. Ele tem que trabalhar, entende? É um contexto muito diferente. Depois, a outra questão é o contexto social, o contexto familiar, né? Que é isso que eu acabei de falar, o contexto social, onde, às vezes, dentro da comunidade dele já o tráfico de drogas dominou. Muitas vezes ele é usuário de drogas. Eu, por exemplo, posso até relatar depois, posteriormente, mas eu dei aula para uma turma onde 50% ou mais da turma chegava já na brisa, como eu dizia para eles, na brisa da cannabis, entendeu? Então, como é que eu vou abordar com esse aluno? Tem que ter toda uma dinâmica para abordar com ele, entende? Que é diferente de eu lidar com outro aluno que tem outro contexto. A questão também educacional. Grande entrave também da filosofia é que a filosofia demanda demanda mexer com a grande deficiência dos alunos. Qual que é a grande deficiência dos alunos do nosso contexto brasileiro? Falta de leitura e interpretação de texto. Infelizmente, a maior parte deles, seja no ensino privado, seja no público, você tem ali as questões do Enem, 500 milhões de informações, você pede para o menino tirar uma informação que já foi dada no enunciado da questão, ele não consegue responder. Ou seja, a dificuldade maior do aluno brasileiro é leitura e interpretação de texto. Tá? Então, na filosofia, como necessita isso, e essa deficiência se arrasta desde o primário até a conclusão do ensino médio, eles têm grande dificuldade na filosofia. E por último, a dificuldade pessoal. Às vezes o aluno ele é bom em matemática, mas tem dificuldade na questão das áreas humanas. Né? Então, eu acho que são esses desafios principais que eu enfrento para lecionar filosofia. Deixa eu voltar aqui algumas questões que fizeram algumas pessoas que estão participando aqui na nossa live. Então, estão a fazer para nós. Manda para lá. você. Se eu puder responder. Bora lá. Porque aqui tem um grupo, Marcelo, aqui em São Luís, que é um grupo de alguns professores que fazem alguns cursos de extensão na área da educação. E eles estão questionando o seguinte: professor, sofre julgamento por parte dos alunos em relação à política partidária? Por exemplo, ele é professor de filosofia, logo ele é de esquerda, então a gente não deve dar moral para ele. Eles estão perguntando isso. Aí, se quiseres responder, a Áurea está perguntando também assim: Marcelo, na atualidade, o mundo virtual, com todas as suas interfaces, como seduzir este aluno com todas as suas interfaces, como seduzir esse aluno para pensar e não somente colar e copiar, inclusive opiniões? Por enquanto, vamos lá, então. Primeiro, vamos pegar essa questão se o professor é de esquerda ou não, né? Isso é muito... É um termo aí, né? É um pensamento que se tem, onde as pessoas entendem assim: todo professor, né, ou grande maioria dos professores são de esquerda, né? Então, professor, é de esquerda, ele é militante do PT, ele tá aqui... Oi? Se é de humanas, então, né? Acabou. Se é de humanas, ele tá doutrinando os meus filhos, ele vai ensinar, como é que chama aquele negócio lá? Kit gay dentro da sala de aula, ele vai doutrinar, ele vai falar de ideologia de gênero, ele vai fazer uma lavagem na cabeça do meu filho. Inclusive, até esse pensamento, ele é tão recorrente eu digo numa direita delirante, porque esse pensamento, para mim, são pessoas de direita delirante ou pessoas que estão, de fato, afastadas aí, né, ou, de certa forma, estão alienadas de um debate educacional, né? Você percebe que existem muitos pais que são versados em dizer o que deve e não deve ser explicado dentro de sala de aula, mas você vê os mesmos pais ausentes numa reunião da escola. Então você veja, eles são peritos em dizer o que deve ser ensinado em sala de aula, mas eles não têm a capacidade de acompanhar a nota do aluno, eles não têm a capacidade de estar dentro de sala de aula, acompanhando aquilo que a escola está desenvolvendo de trabalho
para além das disciplinas, para formar o filho dele. Então, assim, eu vejo que existe isso. Mas a cartilha deles, ou, vamos dizer, de certa forma, o compromisso deles de escutar o político de estimação, ou escutar as mídias de estimação dele, está em dia. Mas o papel como pai, como educador, como alguém que deve acompanhar o processo educacional na escola, não está em dia, né? Então, isso é um grande problema. Agora, com relação a estar assim, a professora é de esquerda ou de direita, isso existe, né? Isso parte mais, na minha concepção, na minha experiência como professor, dos pais. Os pais, eles não querem que os filhos sejam doutrinados pelos professores, mas eles mesmos doutrinam os próprios filhos, tá? Porque se eles ensinam uma cartilha para o filho, dizendo para o filho o que é o certo e o que é errado, ele já está doutrinando o filho, né? Outra coisa, substituir, por exemplo, aquele projeto que tinha na Câmara lá de escola sem partido, né? Quando você diz que o professor não pode dar a sua opinião política dentro de sala de aula, né? Se porventura ele for perguntado, se ele for questionado, ou se ele expressar em alguma forma, se você tira isso do professor, primeiro, você fere a liberdade de cátedra do professor. Ele tem essa possibilidade de abordar. E aqui, vou fazer uma ressalva, não se trata de doutrinar, mas se trata de que o professor, ele é um ser humano, né? E por estar ali na posição de professor, ele deve ensinar todas as possibilidades que ele conhece. Se perguntado, se achar oportuno, ele pode dizer o ponto de vista dele e questionar para o aluno qual é o ponto de vista do aluno. Esse é o papel do professor. Não é assim, olha, eu sou de esquerda, seja de esquerda também. Eu não tenho esse papel como professor, eu não devo fazer isso. O meu compromisso é ensinar, olha, eu, como professor, me identifico como esquerda, mas tem a esquerda, tem a direita, tem um centrão, tem não sei o que. Você pode explicar e deve explicar isso. Dentro de sala de aula, deve-se abrir espaço para todo esse tipo de debate. E eu acho importante isso. E muitas vezes projetos assim desse gênero querem tolir a liberdade ou limitar a liberdade de discussão em sala de aula. Então, quando acontece o fato de algum aluno me indicar, dizer, você professor só é de esquerda, eu vou dizer que sou. Sim, porque sou de esquerda, não vou negar. Mas, eu sempre digo, sou de esquerda, mas e até vou usar aqui uma frase de Leandro Carnal, que é um historiador, mas fala bastante de filosofia também. Leandro Carnal ele diz assim, engraçado, as pessoas dizem que os professores estão ensinando os alunos a saírem do ensino médio e montarem aí sindicatos, montarem aí, é o que as pessoas falam, estão querendo que os alunos de fato tenham a ideia do comunismo e implantem o comunismo no Brasil. Mas interessante que quando o aluno termina o ensino médio, o que ele quer é um iPhone. Ou seja, ele está muito mais ligado com o capitalismo do que com o comunismo. Ou seja, então todos os professores de esquerda estão fracassando. Essa é aquilo que Leandro Carnal fala de tantas palestras. Os professores, então, se todos eles são de esquerda e estão doutrinando os alunos, então, de fato, né, nós estamos falhando nessa doutrinação dos alunos, né? Então, eu acho que essa questão de ser de esquerda ou direita, quando ocorre do aluno vir falar, eu tento argumentar com ele, se eu vejo que de fato ele quer alguma coisa, levar para uma discussão, mas caso contrário eu tento ignorar, né? Infelizmente, quando as pessoas elas atacam com agressividade, a gente deve ignorar. Tem discussões, e é importante, acho que a filosofia permite a gente fazer essa leitura, tem discussões que não vale a pena entrar. A segunda pergunta, com relação, me recorde aí, por favor, qual foi a segunda pergunta? Era com relação ao mundo virtual, né? Como seduzir o aluno para pensar e somente não copiar e colar, inclusive as opiniões. Bom, que a Áurea fez, né? Então, esse é um grande desafio, né? Eu acho que não há uma resposta única, né? Para essa questão de como ensinar o aluno. Mas existem possibilidades. Eu, por exemplo, tento aí, eu uso a tecnologia a meu favor. Então, por exemplo, eu digo para os meus alunos assim, eu sempre digo assim, eu brinco com eles, eu chego na sala e falo assim, gente, o professor vai ensinar para vocês como que vocês fazem trabalho e tiram uma nota boa com o professor.
Olha, já vou dar a receita do bolo. Já vou dar os ingredientes. Se vocês não conseguirem fazer o bolo bem feito, olha, a culpa não é minha. Aí tem alguma coisa que vocês não estão fazendo corretamente. Então, olha só. Na filosofia, você tem espaço para expressar a sua opinião. A sua opinião é importante. Eu converso com meus alunos. Então, guardem o lema do professor. Ctrl C mais Ctrl V é igual a zero para você. Eu sempre falo assim para eles. E a, Ctrl C e Ctrl V é igual a zero para você. Eu sempre falo isso para os alunos. E eles olham assim, tipo assim, como assim? Sempre fizemos Ctrl C, Ctrl V, né? E assim, já dá um choque para eles. Já dá um choque para eles, dizendo assim, olha, eu não quero saber a opinião dos outros, eu quero saber a sua opinião, tá? E daí eu trabalho com eles as questões de plágio. Eu utilizo muito a tecnologia a meu favor, porque os meus trabalhos com os alunos são todos digitais. A não ser que o aluno não tenha acesso à internet, porque nós temos essa realidade também. Alunos que não têm celular, não têm computador, não têm ali internet. Mas se o aluno tem internet, o que ele faz? Todo o trabalho que eu utilizo com ele é online. Antes da pandemia acontecer, antes da gente começar a usar o Classroom, eu já estava trabalhando com os meus alunos essas questões de internet. Se eles não estão o dia todo na internet, vamos utilizar a internet a nosso favor. E aí eu indico vídeos sobre plágio, trabalho com eles a questão da honestidade intelectual, levo livros, textos de livros para eles lerem, falando sobre o assunto, tento valorizar a opinião deles dentro de sala de aula. Então, assim, são metodologias que a gente tenta abraçar para fazer um trabalho aí para contornar esse plágio de ideias, né? E tentar ser mais autêntico, né? Tentar colocar de fato aquilo que eles pensam acerca dos assuntos diversos que nós tratamos, né? Então, acho que são ferramentas que eu utilizo com os meus alunos, né? Muito bem, Marcelo. Obrigado até agora. Vamos agora comentar um pouquinho aqui os comentários de quem está nos assistindo. Alan está falando, de fato, Leandro Carnal disse que nenhum dos seus alunos sai do ensino superior que é quitado. Eu acho que é isso, né, que o Alan quis falar. A Áurea cumprimenta dizendo, até porque nunca fomos comunistas. Espera aí, deixa eu botar aqui. Alan disse assim, isso, o Brasil nunca nem chegou perto de ser nem socialista, muito menos comunista. E o padre Elinaro também está acompanhando a gente, então, olha a honra, né? Adorei a receita do professor. Ctrl-C, Ctrl-V, igual a quê? Zero para você. O Gabriel está fazendo assim, qual a real importância de estudar filosofia na contemporaneidade? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, Gabriel, no começo, mas é justamente dada essa realidade que nós vivemos, né? A polarização política, onde nós temos aí pessoas, de certa forma, não aceitando a opinião do outro, nós temos um contexto de intolerância, onde um lado quer aniquilar a existência do outro. Por outro lado, nós temos, então, de fato, a necessidade de estudar como que, por exemplo, a filosofia ela vai auxiliar, como que a sociedade se estruturou até aqui, quais foram os pensamentos que vigoraram na história e de que forma esses pensamentos auxiliaram ou atrapalharam a evolução da humanidade, a evolução das civilizações, né? Quando você pega, por exemplo, vamos pegar só um exemplo prático aqui, né? Quando a gente pega, por exemplo, a questão da escravidão, né, africana, né, onde os portugueses invadiram ali o continente africano e começaram a dominar e subjugar os negros simplesmente porque eles eram negros, né? Claro que há todo um contexto, mas aqui está tentando fazer uma síntese. Mas quando eles começam a subjugar alguém porque a pessoa é diferente, porque a pessoa, ela de certa forma não é civilizada como os europeus eram, a gente abre um precedente para uma grande catástrofe na história, que justamente foi a escravidão africana, né? Dos negros, né? A escravidão negra, né? Onde nós tínhamos o tráfico negreiro. Se você pega a mesma coisa, o mesmo contexto, se a gente pega no nazismo, a gente tem a mesma coisa, né? Hitler vai fazer o quê? Um subjugamento das outras pessoas. Então, é necessário, sim, nós entendermos que existem posições diferentes, termos tolerância, mas a filosofia vai nos ensinar a nos posicionar diante de pessoas que surgem aí na história
de certa forma, querendo aniquilar essa democracia, querendo aniquilar o direito do outro ser o outro, né? Então, eu acho que é muito importante e a filosofia nos auxilia nisso. O que a gente quer que ele seja. Ele nunca pode ser da individualidade dele. Exatamente. Exatamente. Então, quais são, pergunta também do Instagram, quais são os filósofos mais importantes para a pessoa Marcel Santiago? Sem ele, não tem como haver Marcel Santiago. Bom, eu gosto muito assim da reflexão que alguns filósofos fazem, e eu particularmente eu tenho uma tendência de fazer uma leitura da sociedade atual, assim. Então eu gosto muito de pensadores que contribuem ou contribuíram para o entendimento da sociedade atual. Na atualidade, assim, ele seja um contemporâneo, embora já tenha falecido, mas é alguém que eu utilizo muito em sala de aula. Ele se chama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo, filósofo, já falecido, e ele, de fato, ele desenvolve um pensamento dizendo e apontando para a modernidade, para a nossa realidade, como sendo uma modernidade líquida. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que não existe hoje algo sólido. A nossa sociedade é líquida. De certa forma, quando ele vai falar que a sociedade é líquida e o amor é líquido, tudo é líquido para ele vai usar muito esse termo, ele vai querer afirmar que na nossa sociedade atual é tudo muito instável. Nós não temos mais padrões que regem o comportamento da sociedade, nós não temos mais padrões e normas pré-estabelecidas de como se agir, como se pensar. E isso, de certa forma, mostra para a nossa realidade que existe uma fluidez contínua naquilo que nós pensamos, as coisas estão em constante transformação, né? E, por outro lado, essa constante transformação, essa constante fluidez também tem aspectos muito negativos, como, por exemplo, a cultura do descartável, né? Hoje nós temos uma cultura do descartável. Nós não temos a valorização de coisas para a nossa vida, seja com relação a objetos, né? Então a gente sempre tem o consumo de algo que seja descartável, né? Utilizou, joga fora. A gente tem essa cultura descartável também dentro dos relacionamentos, aonde a pessoa está comigo, eu utilizo dela, seja essa utilização das maneiras máximas que vocês imaginam no intelecto de vocês, né? Imagino que todos aqui têm assim uma boa imaginação. Você abusa e usa dessas pessoas e quando elas não são mais convenientes, você joga essa pessoa fora, descarta essa pessoa. Então é um filósofo que eu amo de paixão, que é Zygmunt Bauman. Além dele, eu trago para o debate em sala de aula também um outro filósofo chamado Félix Guattari. Ele vai falar sobre a sociedade do espetáculo. E aí eu trago para os meus alunos a discussão um pouco das redes sociais. Porque as redes sociais, elas, de certa forma, são uma forma de cada indivíduo, fazer um certo espetáculo particular. Um certo espetáculo privado, onde a gente faz uma postagem em busca de likes, a postagem em busca de compartilhamentos, e quanto mais envolvimento as nossas postagens vão dar, né? Quanto mais vão dar como resultado, mais o nosso show pessoal está sendo, de fato, reverenciado pelas outras pessoas. E isso, de certa forma, nos rouba... Aceito, né? Oi? Você está sendo aceito. Exatamente, que é justamente uma demanda do ser humano, ser aceito pela sociedade. E aí, quanto mais a gente está sendo aí aplaudido pela sociedade, e a gente está vivendo em prol das redes sociais, a gente esquece de viver a nossa vida. Por exemplo, vamos pegar uma viagem, você faz uma viagem para o Egito. Às vezes a pessoa está muito mais preocupada em tirar foto e postar na rede social naquele momento que ela está no Egito do que vivenciar a experiência do Egito, entende? E Félix Guattari fala muito isso. Além dele, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que vão falar um pouco sobre a indústria cultural, né, que é justamente esse termo que eles vão falar, onde a cultura hoje ela não é mais valorizada, ela é um mero produto de exploração financeiro. E o filósofo que eu amo de paixão, que eu não posso deixar de citar, que eu me graduei e fiz meu TCC nele, que é Emmanuel Levinas, que ele vai falar, dentre tantas coisas, sobre ética da alteridade, né? Ética da alteridade, traduzindo assim,
considerar o outro, né? A alteridade, o outro, o alter, né? Existe o outro e eu preciso ter ética com ele, né? Eu gosto também um pouquinho de Marx, embora eu não seja uma pessoa muito aprofundada aí nos estudos sobre ele. Ainda estou me formando ainda mais sobre Marx. Ele tem uma leitura interessante, embora eu não acho que ele seja a resposta para tudo. Acho que são esses aí. Beleza. O Wellington tá perguntando assim, Marcelo, aqui na nossa live. Qual é a dificuldade dos professores diante a essa pandemia em dar aulas online e passar o conteúdo em que os alunos entendam, mesmo à distância? Meu filho, se eu puder, olha, me desculpa a brincadeira, mas se eu pudesse dizer uma palavra, resumir uma palavra, assim, a dificuldade ou melhor, resumir em uma palavra o contexto que hoje eu vivo. A palavra que cabe perfeitamente é inferno. Não tem outra palavra. Sabe aquele imaginário que nós temos de inferno? Que as chamas estão queimando a pessoa que vai pra lá, que tem um demônio fincando o tridente lá, na bunda da pessoa, jogando dentro do caldeirão. É essa palavra que eu tenho, tá? Porque eu acho que esse imaginário, embora assim brincando um pouco, mas representa muito o caos que se instaurou a partir da pandemia. Evidentemente, ninguém, de certa forma, estava preparado para isso, né? Nós não temos um modus operandi para trabalhar no momento em que as aulas forem suspensas. Só para você ter uma ideia, aqui na rede estadual de Santa Catarina, nós temos se eu não me engano, nós temos aí uma porcentagem de 40% de alunos que não têm acesso à internet nem a celular. Então você imagine a dificuldade de se lecionar ou continuar possibilitando para esses alunos contato com a educação nesse tempo de pandemia. O meu material impresso, né, a escola imprime e vai mandar para o aluno. Aí para poder retornar isso para mim, para correção, é muito complicado. O aluno que está lá tendo contato com o material, lendo, muitas vezes ele não entende nada, manda atividade em branco. Então assim, é um inferno mesmo, que os professores estão falando. Não tem outra palavra, assim, eu não sou otimista com relação a isso, não. Entretanto, eu acho que esse momento da pandemia, ele vai, de certa forma, possibilitar, né, e eu olho isso agora com otimismo, que os professores, eles consigam migrar de um plano que é muito presencial para um plano chamado híbrido. O que é o plano híbrido? O plano híbrido é quando você utiliza as tecnologias a seu favor. Então, nós temos o plano presencial, onde nós temos lá as aulas, onde a gente está lá dando aula presencialmente. Nós temos o plano EAD, tá bom? E nós temos o plano híbrido. O que é o plano híbrido? Você está presente presencialmente, dando aulas, mas você utiliza-se das tecnologias também para alavancar, né, a qualidade do aprendizado do aluno. Então, esse sistema de aprendizado, de lecionar, eu acredito muito nele. Agora, eu sou totalmente contrário à substituição do ensino presencial pelo ensino à distância. Não tem a menor condição, o menor cabimento você propor isso para o aluno. É sempre paliativo. Tá? Isso nós estamos vivendo um tempo onde nós temos essa medida paliativa, ou seja, temporário, né? É algo sazonal, mas que a vida do professor virou um inferno, ao menos a minha virou. Eu dou aula em 3 escolas, eu tenho média de 600 alunos e não está sendo fácil. Eu estou gravando aulas, coloco no YouTube, elaboro atividades toda semana, tenho que digitar material para os meus alunos. Ali atrás está o quadro, vocês podem ver, ó. Daqui a pouquinho eu vou ter que gravar a videoaula para postar no YouTube. Eu tenho que gravar e editar. Porque agora eu sou professor, youtuber, editor e tudo mais. Agora a gente tem que se virar. Então, por essa razão... E a gente não recebe. O trabalho, ele aumentou, mas a gente não recebe para trabalhar isso tudo, tá? Eu trabalho mais hoje no ensino à distância do que trabalhava presencialmente, tá? Isso é fato. E se você pode conversar com qualquer professor, né? A não ser que o professor realmente tenha ali alguma varinha mágica para ajudá-lo, porque de fato o trabalho triplicou. Então, acho que a maior dificuldade é justamente você chegar aos alunos
conseguir fazê-los entender, conseguir receber a devolutiva. Eu acho que é a questão da qualidade também, né? Acho que no básico é isso, são essas dificuldades. Marcel, o padre está perguntando o seguinte: você falou sobre a liquidez das relações em tempos de distanciamento social. Você acredita que esse tempo pode confirmar o esfriamento das relações? O tempo da modernidade pode esfriar. Vou só reler aqui, só um minutinho. Distanciamento social, você acredita que esse tempo pode confirmar o esfriamento das relações? No caso é quando ele diz assim, esse tempo, ele diz esse tempo de pandemia, esse tempo de modernidade, isso que eu não consegui compreender muito bem. Distanciamento por conta da pandemia. Ah, né? Sim. Se ele pode confirmar o esfriamento das relações, é isso? Isso. Sim, eu imagino que, de certa forma, esse momento da pandemia, né, esse distanciamento social, ele possibilite ao ser humano, né, eu imagino que, de forma geral, tem sido um pouco o processo que algumas pessoas têm feito, ou uma parte da sociedade tem feito. Eu acho que, de certa forma, ele pode possibilitar a reflexão sobre as nossas relações, né? Porque, naturalmente, fora do tempo da pandemia, existe um esfriamento das relações. Por que eu falo que existe um esfriamento? Nós estamos muito no virtual, né? Nós estamos no virtual, pouco no presencial, né? E aí agora, quando a gente tem na pandemia, a gente é obrigado a ficar no virtual. Então, de certa forma, a gente começa a valorizar os poucos momentos que a gente tinha presencialmente, né? Ou os muitos também, depende do contexto de cada um. Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, eu acho que ele possibilita reflexão. Entretanto, eu não poderia afirmar com absoluta certeza se a grande parte da sociedade é capaz de entender essa reflexão que está posta diante desse distanciamento social. E isso seria muito importante que a sociedade percebesse isso. As relações pessoais, elas são mais importantes do que as virtuais. Por mais que você tenha um amigo que esteja lá na China, você muitas vezes ficar com o teu amigo hoje, no teu presencial, muito mais preocupado em dar atenção para o teu amigo da China do que o teu amigo que está do teu lado, isso é preocupante. Né? Isso é muito preocupante. Em contrapartida, nesse momento de pandemia, em que eu não posso ver nem esse amigo que está do meu lado, nem esse amigo que está na China, eu começo a valorizar mais quando eu tenho momentos presenciais. Mas é preciso fazer essa reflexão. E eu imagino que nem todas as pessoas sejam aptas a fazê-la, né? Tem pessoas que, infelizmente, já estou cansado, quero sair, quero ir para night, quero não sei o quê, mas, assim, não param para refletir sobre a importância desse encontro pessoal, né? Eu sempre falo para os meus alunos, o que é o problema, né? O nosso problema hoje é que nós temos muito contato virtual com as pessoas, que é o que nós chamamos de relações frágeis, e as relações fortes, os laços fortes, que são presencial, nós não vivemos. Eu tomo por vista né? A minha própria vida. Eu, quando morava em São Luís do Maranhão, eu tinha vários amigos ali no São Luís do Maranhão. Hoje que eu vim pra cá, não é que eu deixei de ter amigo deles. Eles continuam meus amigos, inclusive você é um deles. Mas o que acontece? Eu preciso priorizar quem está aqui hoje, do meu lado, entende? Em contrapartida, se eu fosse o Mato Grosso do Sul, assim seria também. Não significa que eu esqueci daqueles ou que eu deixo de falar com aqueles. Mas hoje, o meu hoje são essas pessoas que estão aqui em Santa Catarina, entende? E as pessoas, às vezes, elas estão em Santa Catarina falando com as pessoas do Maranhão. Mas se elas forem para o Maranhão, elas começam a falar com o pessoal de Santa Catarina. Então, se elas não vivem o hoje, né? Não vivem aquilo que o Félix Natardi fala. Incessante por aquilo que está distante. É sempre o que Exatamente. Tá distante. Exatamente. Eu acho que agora, nesse tempo de pandemia, a gente pode refletir um pouco, né? E valorizar essas relações pessoais. Elas são realmente mais importantes, tá? Marcel, bora lá. A gente vai para um jogo aqui rápido, porque daqui a pouquinho está terminando nossa live, que já está dando 1 hora daqui a pouco. Então, vamos lá. A brincadeira é o seguinte, sempre faço uma brincadeira com o meu convidado. Isso, eu tenho medo dessa brincadeira.
Essa brincadeira é o seguinte: você não pode dizer talvez e não pode aprofundar na resposta. Só pode dizer sim ou não, tá bom? Tá bom. Você sabe que isso é um desafio muito grande. Porque Eu um sei. filósofo dizer. Alguém que estuda filosofia dizer sim ou não, e não pode dizer assim, ó, depende. Em partes eu concordo, se eu não puder falar isso pra mim, isso é um tiro no filósofo, sabe? Já escolher a liberdade de expressão. É, porque é terrível, mas vamos lá. Vamos lá. Bora lá, Vamos tentar. Então, são 20 perguntas, rapidinho. Sim ou não? Existem pessoas não humanas? Ai, meu Deus do céu. Então, não. Sim ou não, Marcelo? Não, vai, Não. vamos lá. Somos livres para mudar? Sim. A morte é um limite à liberdade? Não. Para ser livre, basta ser independente? Para ser livre, basta ser independente. Não. De maneira alguma. A liberdade é um estado de espírito? Então, é por isso que eu não posso falar só sim ou não. Eu deveria falar não só. Mas vamos botar não aí. Porque não é só isso. Também, né? Também. Também. Podíamos viver sem ideia? Não. A verdade é a realidade? Não. Nem sempre. O que pensamos nos define? O que pensamos nos define? Que difícil, cara. Bom, eu acho que não. Acho que não. Eu acredito que o ser humano é sempre mais. Essa é a mais fácil. Gosto se discute? Eu acho que é mais fácil. Você acha que é mais fácil? Bem, gosto se discute. Eu acho que não. Eu acho que não dá pra discutir. Não pode aprofundar, né? Então não dá pra aprofundar. Só diz que não. Gosto não se discute. Depende do gosto também, tem gosto que discute. É muito complicado isso pro filósofo responder só sim ou não. Isso me mata. Existem verdades absolutas? Não. Não existe. As crianças sabem fazer filosofia? Sabem. A nossa personalidade pode nos impedir de pensar? Ela pode atrapalhar. Não, vou colocar como não. Porque, de certa forma, ela atrapalha, mas ela não impede. Ela pode atrapalhar, mas não impedir. A poesia pode ser filosofia? Sim, com certeza. Com certeza. Um escravo pode ser livre? Pode. Os homens são máquinas? Não. A filosofia pode morrer? Não. Jamais. Somos livres? Somos livres? Acho que a liberdade ela tem vários níveis, né? Então, sim. Somos. Penúltima pergunta, hein? Penúltima pergunta. A vida vale a pena? Muito. Muito. Sim. Existe um nada? E agora? E agora? Essa é pra matar. Essa é a última você deixou pra matar o ser humano, né? Então, existe um nada? Não. Pra mim, não. E rapidinho aqui, ó. Fizeram uma pergunta aqui. Filosofia e religião andam juntas? Filosofia e religião andam juntas? Então,
A filosofia e a religião, elas podem andar juntas. Eu acho assim, quando a gente. É bem complicado, a gente fala andar juntas. O que, que a gente está querendo entender como andar juntos? Porque, como, por isso que eu falo, a filosofia ela permite você questionar, inclusive a pergunta. Então, quando eu falo andar juntas, é o quê? Quando eu digo andar juntas, eu quero dizer que elas têm que concordar em tudo, ou ela tem que concordar em partes, ela tem que. Então, é importante também saber o que você quer quando você faz a pergunta, né? Mas assim, tentando responder de uma forma em que eu acredito, eu imagino que filosofia é uma área, a religião é outra área. O que eu acredito é que, de certa forma, a religião contribui para a filosofia, então há contribuições religiosas que podem ser discutidas dentro do campo filosófico, né? A questão, por exemplo, de existência de Deus. Isso é uma questão religiosa, mas você traz para o debate filosófico. Então, ou também vice-versa. Você tem questões filosóficas que você pode também, de fato, levar para o campo religioso. Então, eu acho que elas podem sim, de certa forma, contribuir indireta ou diretamente uma com a outra, mas eu acredito que elas não andem juntas. Na minha concepção, eu acredito que não. É possível você, a partir de uma, ter contribuições para a outra, mas andar junto, eu não consigo conceber isso não, tá? Então, por isso que eu não poderia dizer só não anda ou só sim. Esse jogo de sim ou não mata um filósofo. Deixa eu te perguntar só uma coisa, pessoal, aqui, só um parênteses. Gente, a gente tem mais 3 perguntinhas, porque eu também tenho que devolver o professor ao seu ambiente, né? Que eu sei como é que é a vida de quem está fazendo a metodologia, botando tudo no papel, elaborando, então eu tenho que devolvê-lo, né? Calma. É verdade. Mas assim, gostou da brincadeira, Marcelo? Não gostou? Olha, essa brincadeira mata a gente, não pode fazer isso. Não pode. O filósofo, se ele diz sim e ele tem que dizer o porquê do sim. Ele não consegue dizer só sim, entendeu? Ou não também é a mesma coisa. Pra ele é matar dizer só sim ou não. Então, se for uma brincadeira proposital, entendeu? Só pra avacalhar com a minha vida. Você me mata desse jeito. Olha lá, a nossa antepenúltima pergunta, Marcelo. Através de seu trabalho como professor de filosofia, como você ajuda o aluno a consolidar a personalidade dele? Então, essa é uma pergunta, assim, embora pareça ser simples de se responder, mas é bem complexa, né? É como eu te disse, a gente, na vida, e assim como um educador, ele não existe uma receita para você agir dentro de sala de aula ou para ajudar o aluno. Existem algumas coisas também que atrapalham, de certa forma, esse auxílio do aluno, para o aluno construir, consolidar a personalidade dele, né? Vamos dar um exemplo. Existe muito a discussão que se tem aí que o professor ele deve ser distante do aluno, que o professor ele deve ser alguém que simplesmente está ali, ensina o conteúdo e vai embora. Eu, particularmente, Marcel, discordo desse posicionamento. Eu não me interesso em ser distante dos meus alunos, né? Embora eu saiba que eu não conheço a vida deles por N motivos, né? Mas eu prefiro fazer um trabalho com eles onde eu desenvolvo com eles uma certa proximidade, uma espécie de relacionamento com eles, aonde, além de ser professor, eu também estou sendo o professor que está ali para ensinar um conteúdo específico, mas também para educar. Porque ser professor é uma coisa, educador é outra, né? Então, eu acho que o meu trabalho com eles se dá justamente a partir desse vínculo. Eu tento estabelecer vínculo com os meus alunos, né? Ou com grande parte deles, tentando transmitir para eles não somente aquilo que é relativo ao conteúdo que o Estado me pede para passar, né? Que é cobrado no Enem, que é cobrado no vestibular, etc. Mas também passar para eles valores,
É muito importante passar valores para os meus alunos. Então, eu acho que a minha contribuição na questão da personalidade é através das conversas que nós temos em sala de aula, algumas leituras propositais, debates que eu trago dentro da sala de aula, até mesmo preconceitos e pré-julgamentos que eles já trazem dentro do contexto familiar para dentro de sala de aula. Então, eu acho que a minha contribuição na formação do caráter, da personalidade, e aí também entra aquela questão da empatia que nós tínhamos colocado lá no início, eu entro a partir do meu trabalho dentro de sala de aula. Eu utilizo um pouco a frase, às vezes eu vi um professor, às vezes falou para mim assim, eu acho que o professor deve estar distante do aluno, né? Eu acho muito mais interessante o professor estar distante do aluno. E eu uso uma frase que eu vi num seriado da Netflix, fazendo aqui fazendo propaganda. O seriado fala sobre um professor de filosofia chamado Merli. Esse Merli, ele vai usar a frase seguinte: a mim me interessa manter distância entre professor e professor. Porque se um professor acredita que o professor deve ter distância do seu aluno, eu quero ter distância desse professor. Entende? Por quê? Porque justamente a educação se faz com proximidade, né? Então não há como você educar a pessoa sem se fazer próximo. Por isso que eu disse que a educação à distância não cabe dentro do ensino fundamental e médio. Né? Esse momento que nós estamos construindo o pilar do aluno, onde ele está construindo a personalidade dele, é presencial. Eu preciso estar próximo, eu preciso estar junto, para poder educar junto com os pais dele. Mesmo se o pai não fizer, mas tentar ajudá-lo aí dentro de sala de aula da melhor maneira possível, né? Então eu acho que as minhas contribuições para a questão da formação da personalidade dele é nesse sentido aí, tá bom? Como eu já disse aí, fazendo próximo, trazendo debates pertinentes à sala de aula, trazendo coisas do nosso dia a dia para discussão e trazendo referenciais teóricos também para eles repensarem um pouco essas ideias pré-concebidas que eles já têm. Levar sempre ao autoconhecimento, né? Marcel, sim. Quais são... na verdade, isso daqui eu já fiz. A gente estava falando, você estava falando a respeito da contribuição, então continue nessa linha, mas me diga agora qual foi a contribuição da filosofia, ou qual é a contribuição da filosofia para o Marcel, pessoa, e para o professor Marcel. Então, bom, a filosofia para professor, né, o que eu percebi? Bom, quando nós temos a nossa formação, e eu dentro aí de vários cursos que a gente faz de atualização e troca de experiência com outros professores, seja da área de filosofia ou não, nós percebemos que a formação acadêmica, às vezes ela não dá conta de lhe direcionar ou de lhe instruir para como você deve agir dentro de sala de aula com os alunos. Então, a formação acadêmica ela não contempla o estágio que nós fazemos em sala de aula para lecionar, aprender, observar o professor. Ele não é nem de longe aquilo que nós experimentamos quando somos de fato docentes. Então, ele é muito diferente, né? O estágio é muito distinto do que você passa no teu dia a dia. E a faculdade, ela não tem esse preparatório. Por exemplo, quais de nós, professores, que tivemos uma aula nos preparando para, sei lá, um aluno que ameaça, dando um exemplo extremado, mas que pode acontecer, um aluno que ameaça uma outra aluna com estilete. Entendeu? Um aluno que, por exemplo, se torna agressivo ou chega na escola com alta agressividade mediante ao contexto familiar dele. Como lidar com um aluno desse? Nós não temos esse preparo, né? Então, isso é do dia a dia. Então, acho que a filosofia, como professor, ela me possibilita questionar os alunos e entendê-los, fazer-me próximos a eles para entendê-los melhor e auxiliá-los. Então, acho que a filosofia ela me possibilita isso. Porque a partir do momento que eu questiono os alunos ou tento me aproximar deles de uma maneira mais racional, mas ao mesmo tempo não de uma maneira fria, mas de uma maneira que se importa, eu consigo, então, com a filosofia, ajudá-lo pouco a pouco a ir deixando esse lado, esse comportamento agressivo, esse comportamento que às vezes é autodestrutivo, né? Para que eu possa ajudá-lo, né, ser alguém melhor.
Entretanto, a filosofia também, como ser humano, ela me possibilita, como Marcel, né, como pessoa, ela me possibilita de fato a entender que não, isso acho que foi o grande salto que eu tive. Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. É muito, e acho que aí entra o conceito de empatia, né? Quando nós entendemos que a minha verdade é absoluta e eu quero impor essa verdade sobre você, eu começo a abrir margem na sociedade para subjugar você. Então eu acho que você é menos porque você. E aí agora eu quero fazer uma menção ao dia de hoje, né? O dia de hoje é o dia do orgulho LGBTQI, né? Mais. Então, ou seja, quando eu me julgo superior a alguém que, por exemplo, tem uma orientação sexual diferente da minha, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo aniquilar o diferente. Então acho que a filosofia, a maior contribuição que ela deu para mim, não existe verdade absoluta. As pessoas são diferentes, aquilo que é verdade para mim pode não ser para você, e desde que a sua verdade não queira aniquilar a minha existência, eu tenho que tolerar. Então eu acho que essa é a maior contribuição que a filosofia tem para minha vida, entende? Aceitar o diferente. E seja qualquer diferente. Até porque não existe o padrão normal. Não existe aquele que é o adequado. Tá? Não existe o adequado e o desajustado. Não existe isso. Tá? Os padrões, quem estabelece são as sociedades, são as pessoas. E esses padrões, eles não respondem à realidade. Eles não respondem. Talvez podem ter respondido num tempo de outrora, mas hoje eles não respondem mais. E eu preciso entender que, embora tenha padrões na sociedade, eu não estou aqui nesse mundo para me adequar aos padrões estabelecidos pela sociedade. Eu estou aqui para ser diferente. Eu estou aqui para quebrar as regras, né, e ser feliz. É isso que eu estou, entendeu? É isso que eu acredito. Então, eu acho que a filosofia, ela contribuiu muito para essa visão de ser humano que hoje eu tenho, tá? Acho que é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na nossa live. Agradecer de uma muito especial, Marcel, que eu já conheço há muito tempo, graças a Deus. Eu pôs na minha vida dentro de um contexto. Estamos agora em contextos diferentes, mas aí eu já visitei já tive a oportunidade de visitá-lo lá em Santa Catarina. E assim, o que eu tenho para dizer para o pessoal daí é que vocês têm muita sorte de ter um professor excelente, de ter um cidadão, uma pessoa de excelência, entendeu? Que ajuda a gente a crescer, a entender que a gente está aqui para somar, mas entender que a gente precisa também ser feliz dentro das nossas realidades, mas nunca está conformado com o que a gente tem, sempre buscando algo melhor para nós mesmos, sem ofender e sem machucar ninguém, né? E assim, você deixou aqui, quando você morou aqui em São Luís, uma pessoa que precisava amadurecer ainda mais, ainda preciso, porque eu não estou satisfeito, a gente sempre quer mais, mas diante da minha evolução humana enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto, enfim, né, eu devo muito também a você que me ajudou a isso. Então, o nosso laço nunca vai acabar, por mais que a distância física se apodere todos os dias, né? E, mais uma vez, eu ressalto, parabéns a todo mundo de Santa Catarina que conhece esse homem chamado Marcel Santiago, que tem a honra de conviver com ele, entendeu? Obrigado por ter topado esse momento gentilmente conosco. E eu só quero, por fim, deixar o espaço para você fazer as suas considerações, mas eu quero que você inclua nessas considerações o recado que você deixaria para o jovem, para a pessoa que quer ser professor de filosofia. Tá bom. Então, antes do recadinho final, queria muito agradecer pela essa possibilidade de estar falando um pouco daquilo que eu acredito, daquilo que eu venci no dia a dia, né, nas escolas, como professor. Também, com certeza, dizer que o meu carinho por você, que é um grande amigo meu, né, esse é indubitável, você sabe disso. Nós temos ótimas histórias para contar junto, eu ia fazer até um livro. E com certeza, assim como eu contribuí para sua vida de alguma forma, você também contribuiu muito para a minha, né? Para minha evolução como ser humano. Sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de conhecer e conviver com você.
Eu acho que, diante da questão vocacional, né, professor de filosofia, ser professor você tem diversas possibilidades, né? Você pode escolher várias áreas, né? Mas eu me identifico assim, eu identifico que um professor de filosofia, ele precisa ter em mente que, de fato, ele precisa entrar em sala de aula e perceber que diante dele tem vários seres humanos múltiplos, né? Esses seres humanos, eles têm contextos sociais diferentes, familiares diferentes, educacionais diferentes e individuais. Ele precisa ter essa consideração. Ao mesmo tempo, um professor de filosofia, ele tem que ser, de fato, alguém que instigue nos alunos essa possibilidade de questionar o status quo, né? Nenhuma mudança na sociedade, na minha vida, ou em qualquer âmbito que eu estiver, vai acontecer se eu não for capaz de questionar. Se eu não for capaz de propor, repensar, refletir sobre o que poderia ser melhor. O que eu posso fazer para conseguir isso? O que eu posso fazer para transformar essa realidade? Se todas as pessoas fizessem isso, nosso Brasil, nosso mundo seria bem melhor, entende? E, infelizmente, eu acho que poucas pessoas são convictas de que elas possuem nas próprias mãos a capacidade de transformar o mundo, né? Seja o seu próprio ou o mundo ao seu redor, né? O mundo circundante. Então, o que eu digo para um professor o professor, alguém que pleiteia ser professor de filosofia? Acredite que pessoas são diferentes, cada um tem seu potencial e que na sala de aula todos os alunos, todos sem exceção, eles têm a capacidade de transformar o nosso país para melhor. Mas é preciso que nós auxiliemos a eles a questionarem, a repensarem, né, e a fazerem um mundo melhor, né? O professor de filosofia, ele tem essa missão. Não que os demais não tenham, mas é preciso que o professor assuma esta decisão, né, essa posição, de fato, como uma missão na vida dele. Você pega o professor de língua portuguesa, ele vai ensinar, sim, a língua portuguesa, vai ensinar valores, o de matemática também, biologia também, mas quem é que vai ensinar a questionar? Quem é que vai ensinar ao aluno a correr atrás do sonho dele, se assim ele deseja? A mudar a realidade? É o professor de filosofia, através do questionamento. Então, se você não acredita que o aluno seja capaz de mudar, ou se você não acredita que é possível essa mudança a partir de cada um desses alunos, eu acho que você talvez deveria escolher uma outra área para ser professor, né? Mas se você acredita que esses alunos possuem as ferramentas necessárias e precisa de um empurrãozinho que o professor de filosofia pode propiciar para que eles transformem a realidade deles e a do mundo todo, eu acho que vale muito a pena, né? Eu trago aqui para último, para encerrar, uma frase, era o slogan da minha faculdade. Eu não vou fazer o merchandise da minha faculdade, que eu me graduei, mas vou falar o slogan deles, né? Eles falavam o nome da faculdade e no final botava assim: um novo olhar sobre o mundo. E essa frase sempre me acompanhou. Então, fazer filosofia é possibilitar um novo olhar sobre o mundo. Um novo olhar para mim, que sou professor, estou diante de uma classe, e um novo olhar para os alunos, diante do mundo que eles vivem. Tá bom? Então, acho que é esse meu recadinho aí para um professor, ou para quem pleiteia essa área, né? Marcelo, mais uma vez, obrigado. Reverência sempre. É isso. E sorte aí com o pessoal de Santa Catarina que tem a sorte de tê-lo. E em breve estamos aí, né? Passado a pandemia, quero viajar para depois. Claro. Com certeza, será bem recepcionado. Bom, com banquete, espero eu, né? Um banquete. Vamos ver. Eu vou fazer um jogo com você aqui, quando você chegar, de sim ou não. Eu vou falar, você quer isso, sim ou não? Só que esse isso você não vai saber o que é. Entendeu? Vai estar tudo no envelope. Aí você vai escolher, você quer isso, sim ou não? Vou dar uma devolutiva pra você. Vamos ver quem é que você vai pegar de banquete. Valeu, Marcelo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou aí, tá? E manda um abraço pro pessoal de São Luís aí. Pode deixar. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.